Mas agora eu quero saber tudo sobre esse assunto. Será que adoçante engorda? Quem vai contar tudo pra gente na nossa língua do paladar, mais uma vez é ela que vocês adoram e eu também, nutricionista funcional, doutora Gisela Savioni. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Ainda é bom dia, você vê que a gente mudou de horário, né? Ainda é bom dia, mas ótimo, porque eu acho que o pessoal de casa gostou bastante, porque chegar na hora da nossa culinária, a hora que o pessoal tá almoçando, então casa tudo. Muito bom, né? Perfeito, tá ótimo. E você está lindíssima, elegante. Meninos, vocês viram isso? Muitos closes, doutora Gisela, está elegantérrima. Pra vir no mais no bonita, né? No você bonita assim. tem que ser assim, né? Olha quem fala. Ó, vamos começar o seguinte. É um assunto polêmico, eu sei que vão chegar várias perguntas, mas antes da gente introduzir o lance do adoçante, a gente tem um vídeo muito legal que a doutora Gisela vai explicar para a gente entender como é esse mecanismo do nosso paladar, como que a gente sente esses sabores, como é a nossa língua, muito legal. Vamos rodar o VTzinho então, peço para você explicando para a gente esse início para a gente falar dos adoçantes. Olha lá, pode ir na tela. Olha que interessante. A nossa língua é ela que tem aqueles botõezinhos que quando você olha no espelho você vê. E cada botãozinho, tá vendo que parece uma florzinha? Sim, sim. Então, você tem um lugar certo para reconhecer cada sabor. Tá. Então, na pontinha da língua é o doce, dos ladinhos você tem o salgado, um pouco mais para trás o ácido e lá no fundo o amargo. Entendi. E tem o famoso que vocês vão ver, o sabor umami. Esse aqui, por exemplo, é o salgado. Tá. Então, tá assim, a papila gustativa, o botãozinho. Essa florzinha, tá vendo que ela tem um caulezinho? Sim. Esse caulezinho vai lá pro cérebro. Então, o que que acontece? Toda a comida ou todo produto, ó, esse é o umami, né? Que a gente sabe que é o glutamato monossódico que a indústria alimentícia coloca, por quê? Porque ele realça um chamado quinto sabor. E que é muito agradável. Mas qual o problema? Ele não é tão difundido na natureza. Então, toda vez que você come um produto industrializado, você tem uma intensidade de sabor que depois, quando você vai comer comida de verdade, a comida não está tão gostosa. Então, é isso que eu gostaria de estar levantando também aqui. Então, o que que acontece? Carol, a gente não engana o nosso cérebro, a gente não engana o nosso corpo. Então, o que eu costumo dizer, adoçante não é a melhor estratégia para o emagrecimento. Por quê? Quando você sente o gosto doce no sensor da sua língua, o que nós descobrimos e depois eu trouxe um artigo científico, que você sabe que eu gosto de comprovar tudo, sim, tudo com artigo científico. E que você manda, inclusive, quando as pessoas querem ter acesso a isso, né? Aliás, gente, bárbaro, várias pessoas, ouvintes, né, telespectadores do Você Bonita, me pediram aquele artigo do Lancet, falando da hiperatividade à disposição. Então, o que que acontece que nós descobrimos hoje na ciência? Que o mesmo sensor para paladar que tem na língua, temos no intestino. Uau! E eu vou mostrar isso depois num slide. Então, o que que acontece? Você sente o gosto doce na boca, seu cérebro reconhece, só que ele fica esperando qual é o doce que ele sabe que existe na natureza? Glicose. E aí o seu intestino também reconhece naquele adoçante o sabor doce. E o que que ele faz? Cadê a glicose que teoricamente você está consumindo e que não aparece? Não aparece, mas não tem problema. Eu, intestino, abro outras comportas para absorver a glicose que teoricamente estaria chegando naquela intensidade do sabor do adoçante. Uau! Vocês ouviram isso? Então, calma, muita calma, que agora eu tenho algumas perguntas. Claro. Bom, se o adoçante, então, a gente não consegue enganar o cérebro, de certa forma, o cérebro vai entender que está entrando aí energia, glicose. Que a célula precisa dessa glicose para funcionar. Não podemos olhar a glicose, Carol, como um inimigo. É o combustível, eu digo que é a gasolina azul do nosso corpo. Para ter energia. Exato, então, mas a gente tem que ver de onde está entrando essa glicose. E aí, o que que acontece? Porque o problema não é tomar um cafezinho com adoçante. O problema é adoçante em tudo. Em tudo, em todos os alimentos, no refrigerante. Aí você fica que toma, porque já que não tem açúcar eu posso tomar. Tem gente que troca água pelo refrigerante. Que é péssimo. Você perde a referência do seu cérebro de saciedade. Primeira coisa.
glicose. Segundo, seu intestino fica esperando aquele tanto de glicose que não existe, mas ele dá um jeito de providenciar. E aí ele consegue absorver mais glicose dos alimentos. Em seguida? Em seguida, entendeu? Porque ele está esperando aquela energia que Era isso que eu ia te perguntar. Então, como é que a gente, por exemplo, a gente explica o caso dos diabéticos que precisam, enfim, tirar o açúcar e, de certa forma, incluir o adoçante. Isso. Para esse lance até da insulina, da produção de insulina. Por falar em produção de insulina, você tem no pâncreas receptores de adoçantes que fazem produção de insulina, como se fosse glicose. A gente não engana o nosso corpo. Então, qual é a proposta que depois eu coloco no slide seguinte? É a reeducação alimentar. Mas eu gostaria, se nós pudéssemos, vamos colocar, então, de dar uma olhadinha. Vamos colocar o nosso primeiro slide, então, para a gente continuar a nossa explicação. Vocês entenderam, então, que o assunto é forte, é importante e, claro, que a gente vai desmembrar, porque tem que ter, assim, aquele lance. Então, se não é tão bom, o que a gente pode fazer no lugar? Exatamente, tem que dar solução. Vamos lá. Não pode trazer só problema, né? Isso aí, é isso aí. Tá. Primeiro slide. Aí, tá vendo? Na pontinha você tem o doce, na lateral verdinha você tem o salgado, em cima o ácido e atrás o amargo. Tá. Eu lembrei até de falar uma coisa pra você. Você que é uma apreciadora de vinho. Sou. Você nunca parou pra pensar por que as taças de vinho têm tamanhos diferentes? Nunca, doutora Gisela. Ai, que demais. Porque cada vinho na sua taça correta vai cair o vinho no lugar certo para realçar melhor o sabor daquele vinho. Você tá brincando. Tem, assim, estudos incríveis que eles pegam um vinho excelente e põem em diversas taças. Tá. E se não coloca na taça adequada, você passa por um vinho que não é de boa qualidade quando ele é fantástico. Incrível. É muito bacana isso. Que legal, isso foi descoberto gente. em torno de 1950. Um dia a gente faz uma pauta sobre Com vinhos. certeza, acho que vale a pena, né? Tanta gente perguntando se o vinho é bacana, enfim, se consumir de fato uma tacinha todos os dias, se isso é recomendado. O Rock, as velhinhas são fãs dele porque ele manda tomar uma tacinha de vinho no almoço e no jantar. E Dr. Rock, cardiologista, então sabe muito bem o que está falando. Mas a gente vai retomar esse assunto do vinho, que eu acho que é muito bacana. Então, nós temos a língua. Tá, com esses receptores. Com esses receptores que foi muito bem colocado naquela, como se fosse uma florzinha. Então, você tem a papila gustativa e dentro você tem aquela. Agora, vamos ver o próximo. Então, segura o próximo slide, vou dar um recado e já volto. Que é o nosso artigo científico. Exato. É importante quando a gente fala, claro, de assuntos polêmicos, assuntos que a gente coloca aqui de uma maneira até diferente, porque poucas vezes, eu acho que você nunca ouviu isso em nenhum outro programa, eu fico muito feliz de poder abordar isso no Você Bonita. Doutora Gisela, muito competente, traz aqui o artigo científico. Eu acho isso o máximo. Tá Volto para a gente continuar. Já. Para o nosso bate-papo. E agora vamos colocar na tela, então, o slide que a doutora Gisela separou com um artigo científico comprovando essa aula de hoje. Manda lá, Má, vamos colocar na tela. Doutora, e aí, o que você diria, assim, porque então, tem inglês, tá em inglês e tá o quê? Receptores intestinais para o sabor doce e como os adoçantes contribuem para a obesidade. Quer dizer, então, você vê que é polêmico o tema, mas está sendo abordado pela ciência. Então, resumindo, adoçante não é a melhor estratégia para a obesidade. Como você mesmo falou, pessoas com diabetes precisam, mas eu sempre trabalho, Carol, a reeducação alimentar e vamos dar uma solução para isso. Diga lá. No próximo slide, manda bala. Próximo slide, nós temos? As células do intestino identificam a glicose e os adoçantes artificiais da mesma forma que as células da língua, regulando a produção de hormônios que facilitam a absorção da glicose no intestino. Então, gente, nós não enganamos o nosso cérebro. Quando a gente fala de adoçante, a gente está falando de qualquer adoçante. A sucralose, de certa forma, que também é natural. Mas a sucralose tem artigo científico mostrando que ele vai lá no pâncreas e estimula a produção de insulina. Então, gente, insulina é complicado, porque insulina vai virar aquela glicose gordura, entendeu? Não é muito interessante. Tá. O próximo slide, né? Vamos lá? Próximo slide, então. Isso é pra gente entender, a doutora Gisela preparou um raciocínio Olha que lógico, gracinha. Aquela célula verdinha é o receptor que tem na nossa língua. Tá. E aquela amarelinha é o receptor que tem no intestino. Aquela
cobrinha que está ali digamos assim, no início dos dois, representa a molécula de adoçante. Tá. Os dois reconhecem da mesma maneira e ficam esperando a glicose que não chega. Porque, gente, o problema é que a gente não tá com um cafezinho, como eu falei, a gente tá se entupindo com tudo. Um cafezinho, então, não seria um problema. Se a pessoa tem o controle de tomar um cafezinho. Mas eu vou fazer um desafio. Quer fazer o desafio? Vamos. Então vamos lá, próximo slide para o desafio. Olha lá, olha lá. Tá, então os receptores do nosso intestino são capazes de detectar os adoçantes artificiais nos alimentos e bebidas, aumentando a capacidade do nosso intestino absorver glicose. Ai, que horror. Por isso que a estratégia do uso de adoçante para perda de peso não é a mais adequada. Aí vamos lá, qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Diga Próximo slide. Manda bala. Que é o que eu digo, né? Vamos lá? Pode vir? Foi. Mais um. Ah, eu acho que esse está como último. Ah, eu tinha... Qual seria o último? O último seria qual é a estratégia? Reeducação alimentar. Então, qual é a reeducação? Do nosso paladar. Por que a gente vai usar adoçante, Carol? Nossa papila gustativa, ela é trocada a cada 14 dias. Nós renovamos. Eu não sabia disso. Exato, a cada 14 dias. Então, se você durante os próximos 14 dias, e eu digo que nada é coincidência, tudo é providência, eu volto daqui exatamente 14 dias. Inclusive, sexta-feira, uma boa notícia, eu estou indo para os Estados Unidos, onde eu faço a minha certificação no Instituto de Medicina Funcional. Olha que legal. Olha quanta novidade eu vou estar trazendo. Não, total. Então, a gente adora. Quando eu voltar no dia 17, o desafio é o seguinte, vocês troquem o cafezinho, não põe adoçante, não põe açúcar, toma, faça careta, mas tome amargo. Tá. O chazinho também. Tá. 14 dias você faça isso. No 15º, tenta usar o que você usava antes, o adoçante ou o açúcar. Você não consegue. Sério? Não consegue. Você tá então, qual vai ser o desafio? Você vir aqui no dia 17, no caso, mandar o seu testemunho dizendo como você mudou hábitos. Pode mandar um videozinho pro nosso Twitter. Não é um videozinho, Liozinho? Pro Insta, mandar um vídeo pro nosso Insta, então... fazendo esse teste todos os dias, tirando o açúcar e tirando o adoçante do cafezinho ou do chá, aquilo que você consome mais. Sucos, enfim, tudo. Contando, então, se deu certo, se depois você consegue introduzir de novo. Porque, olha, como o Roque, você mesmo sabe, é cardiologista, se tirar açúcar é complicado, tirar sal é muito pior. É verdade. Aí eu falo sempre pro paciente, eu falo, me dê um voto de confiança de que, assim, 15 dias, a sua vida não vai ficar tão triste. E realmente não fica. Porque então, o paladar, então, muda. Agora, eu gostaria só de deixar também mais uma dica, Carol, que é o seguinte, você que está grávida, através da placenta, você passa esses sabores para o seu bebê. Então, você pode estar já sensibilizando o seu bebê a muito mais doce, a sabores muito mais intensos. Então, cuidado nessa fase. Então, é reeducação alimentar. Eu me lembro que durante a gravidez, eu conversava muito com a doutora Gisela. Eu falava, doutora, não, se eu não comia doce antes, agora grávida, nem pensar. E, gente, isso é interessante mesmo, né? Porque está passando tudo, é claro que está aprendendo como? Isso. Com as nossas atitudes, inclusive na barriga. Exatamente. Isso é muito legal. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um recado, já volto. Vamos colocar uma perguntinha no Twitter? Que o pessoal está enlouquecido com essas informações. Vamos lá, perguntinha no Twitter, vamos ver de quem que é. Thaís, um beijo pra você. Bom, essa questão de adoçante vale para qualquer tipo ou existe um menos nocivo, tipo entre a sucralose, aspartame e também o estévia? Você já me conta, porque a gente sabe que existem alguns, né, que alguns até são, não diria recomendados, mas que em alguns casos são considerados menos piores que aquilo que a gente está falando. Bom, pra gente continuar, porque eu 48 anos. 49 já quase. Carol, e eu que vou fazer 60 o ano que vem. Mentira! Mentira ao vivo, doutora Gisela. 60? O ano que vem eu faço 60 anos. Não, calma, agora eu fiquei arrepiada de redar. 60 anos. 60 anos. Gente, alimentação, nutrição. Gente, olha a pele, olha... Ai, é tudo de bom. E a cabeça, que é fantástica, né? Não parando de estudar nunca, né? Agora eu tô animadíssima com esse curso nos Estados Unidos. Tá vendo? Mas, então, respondendo a pergunta, vamos lá. Gente, no livro Alimente Bem Suas Emoções... Vou mostrar. Tem um capítulo falando do
aspartame como aditivo alimentar, que é tudo aquilo que é colocado dentro do alimento para conferir aroma, sabor, erará. Tá. O que é o aspartame? É um adoçante feito a partir de 2 aminoácidos, isto é, a menor porção da proteína. Tá. Só que eu preciso desses aminoácidos retirados do alimento para o meu cérebro. Então, é uma coisa muito sutil. Agora, fico tomando aspartame o dia inteiro. O meu cérebro começa a ficar com, simplesmente... A gente está desregulando o nosso cérebro com tudo isso, tá bom? Então, gente, aspartame está no livro. Eu não recomendo. Meus pacientes, o único adoçante, quando precisa, são 2. O stevia, por que eu gosto do stevia? Porque ele tem gosto residual, então você não come muito, não toma muito. É verdade. E, gente, para o diabético eu uso um pouco de frutose, apesar que aquele xarope de agave, por exemplo, eu não recomendo. Eu só recomendo o adoçante frutose para ele, tá? E por que eu não recomendo o agave? Porque é um excesso de frutose que a gente sabe que hoje, nós sabemos que a frutose no fígado não é interessante, ela aumenta inclusive ácido úrico. Então, gente, é o que eu falo, não adianta substituir 6 por meia dúzia. O que eu normalmente comento? Vai precisar de um adoçante? Ou stevia, ou, no caso, a frutose, mas tenta modificar o seu paladar. E isso é educação nutricional. Uma dica boa, você pode adoçar, por exemplo, algumas preparações com purê de maçã. Você pode fazer bolos com purê de maçã. Você pode adoçar com suco de maçã também, suco de uva. Então, nós temos algumas estratégias nutricionais que você pode estar colocando. É só uma questão de organização, mas a primeira delas, o desafio dos 14 dias. Não, e eu acho que acaba sendo também aquela ideia assim, é mais fácil pegar ali, tá pronto, coloca um monte de gotinha e tal. Por quê? Porque isso facilita a vida, porque é rápido, a gente sabe disso, né? Que às vezes o mais rápido, o mais prático é o que a gente quer de primeira mão. Só que não é inteligente. Então, assim, uma pergunta, doutora Gisela. Se a pessoa vai fazer o teste, mas se ela não conseguir 100%, porque eu acho também que as pessoas têm muita dificuldade em mudar hábitos, exatamente por isso, por ter aí aquela... Eu não diria falta de vontade ou dedicação, mas tão medo mesmo de, minha vida vai ficar um saco, minha vida não vai ter graça nenhuma. Esse tipo de coisa que eu escuto muito as pessoas dizendo. Carol. Então, se a pessoa conseguir, por exemplo, diminuir muito, já ajuda? Ajuda. Agora, gente, tem coisa mais chique que você pedir o seu cafezinho, falar, com o que você quer? Nada, eu tomo puro. É verdade. Bom, eu não peço nem o cafezinho, sabe que eu não gosto de café, né? Assim, puro não, eu gosto de tomar um pouquinho de leite. Às vezes, alguma coisa nessa café linha. Mesmo não. Exato. Agora, essa necessidade de muito doce pode ser aquilo que nós abordamos naquele... Gente, os programas que nós já fizemos aqui, que estão todos disponíveis... Sim, tá lá no YouTube, no site do Você Bonita. No site do Você Bonita. Gente, eles são maravilhosos. Então, aquele programa que eu falo da serotonina, a falta de serotonina pode ser um motivo pelo qual você necessite daquele açúcar no final do dia, que você diz assim, não, eu preciso de um café com açúcar. Então, gente, vamos combater a causa, que aí você vai ter, assim, uma vida muito feliz. Eu também acho. Agora, mais uma pergunta que me veio na cabeça, até se a gente puder colocar de novo o nosso videozinho, dividir a tela, porque tem relação com isso. Já que a gente está falando da língua, dessas sensações, e o chiclete? O lance de, vou mastigar um chicletinho, porque daí eu não como, que daí engana, que daí... Como é que é essa história, doutora Gisela? Também não dá certo. Veja bem, toda vez que você está mastigando, o seu cérebro está entendendo que você está se alimentando. Sim. E por que eu preciso mastigar pelo menos 30 vezes? Para produzir saliva, que vai higienizar aquele alimento, e a minha língua reconhece o que eu estou comendo. Então, manda a informação para o meu cérebro já preparar o quê? O meu estômago. Então, eu começo a ativar enzimas que eu não vou usar. Aí eu começo a ter uma bela de uma gastrite, né? Começo a ter o meu estômago que está começando a produzir sucos gástricos desnecessariamente. Então gente, não é inteligente enganar aí a fome com o chicletinho. Primeira coisa, o organismo você não engana. Você é devedora ou credora de você mesma no futuro. Então, gente,
cuidado, vamos mudar hábitos. Não é fácil, demora até 2 anos para você incorporar um hábito realmente, mas perseverança, e nós estamos aqui, né, Carol? Claro, firme e forte, olha, eu levanto a bandeira todo dia. Promovendo, tem os livros, enfim, o site, ouça, porque é na repetição que você acaba decorando. Também acho. E na hora que você vai fazer o errado, vem aquilo na cabecinha, você, não, vamos optar pelo mais saudável. Tenho que fechar, Má, porque eu queria fazer uma... Tá, tem um tempinho ainda. É uma pergunta importante pelo seguinte, como a gente está dizendo esse lance de hábitos e que é difícil, e a gente tem prazeres na vida, né? E eu acho que a gente tem que ir atrás desses prazeres também. Uma vez a gente estava conversando, doutora Gisele, eu me lembro que você comentou comigo que quando você viaja, você se permite algumas coisas que naturalmente, aqui no dia a dia, você prefere evitar. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem relação com esse lance de alguns prazeres, até ligados ao alimento que a gente tem. Por exemplo, aquela escapadinha no final de semana, aquele ser feliz num prato da semana diferente, que a gente brinca que é a jaca, vamos jacar. Agora tá essa moda, tá a né? moda de jacar. É positivo? Como que você encara isso? Olha, eu, por exemplo, eu vou falar assim de uma maneira até um pouco forte. Hoje mesmo eu estava com uma paciente e falou assim, nem um pouquinho? Eu falei, pode um pouquinho de cocaína? Verdade. Então, tem coisas que eu digo não. Falei que era importante perguntar isso pra ela. Mas, veja só, por exemplo, eu vou para a França. Vocês sabem que eu não como glúten, vocês sabem que eu não como proteína do leite. Mas é claro que na França eu vou comer o pão e o queijo. Mas quantas vezes por ano eu vou para a França? Eu vou uma vez por ano ou uma vez cada 2 anos. Então, nesse momento, o que eu faço? Primeira coisa, eu levo enzimas digestivas. E segunda coisa, eu dou um jeito de comer muito legume, muita verdura e muita fruta para fazer o meu trânsito intestinal funcionar mais rápido. Entendi. Então, são estratégias. Mas é a tal história. Claro, a gente acaba podendo se permitir essas coisas. E aí, usar essas estratégias vale a pena. Agora, no dia a dia, não. E no dia a dia é comer muita coisa boa, muito nutriente, para quando você faz esse tipo de estratégia, você ter nutriente para que se de repente escapou aquele glúten, foi parar na sua corrente sanguínea, você está com todo o seu arsenal de defesa preparado para levar isso embora. Entendi. Entendeu? É isso. Então, gente, para tudo tem truque, a gente tem que dar o jeitinho. E o mais importante, você sabe que conversando até com essa amiga minha que me mandou um WhatsApp hoje, falando, ai, Carol, vou em restaurante, não consigo e tal. Eu só disse assim para ela, se planeja. Isso. Antes de ir pro restaurante, quando você vai acordar e acha que à noite você vai sair, planeja o dia, né? Isso. Ai, eu faço isso, é tão legal. Olha, nada contra o churrasco, mas os impactos daquele torradinho do churrasco que é cancerígeno, a gente vai falar isso numa próxima oportunidade, eu minimizo se eu como brócolis, se eu como muita salada, porque eu estou dando estrutura para o meu fígado mandar aquilo embora. Então, nos outros dias, você sabe, vai rolar o churrasco final de semana. Come muitas outras coisas durante a semana que combatam. Então, antes do churrasco, salada. Entendi. Entende? São essas as estratégias que nós não podemos perder de vista. E que a gente conta tudo aqui no Você Bonita, sempre com a doutora certeza. Gisela. Olha, preciso agradecer mais uma vez, lembrando que a doutora Gisela Savioli é nutricionista clínica, funcional e fitoterapeuta também. E tem o site www.gioli, né? Então fica Gioli, gioli.com.br, telefone 30624822, 30624822 e tem o Insta, @Gisela Savioli. Exato, que todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, sempre. querida. Maravilha. Vai fazer 60 anos. Gente, eu não me conformo também, porque eu falo, gente... chegar assim. Pois é. Maravilhosa, parabéns, viu? Merece beijo. muito, sempre sorrindo. Obrigada, doutora Tchau, Gisela.